4. Síntese da sabedoria apocalíptica. Todas as peculiaridades ou todos os pormenores doutrinários derivam de verdade-chave, das verdades matrizes ou fundamentais. Como doutrina do caminho, transmitida e não forjada pelo verbo exemplar, tem fundamento na lei de Deus, na significação do verbo modelo e no derrame de dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades sobre toda a carne. Eis que o Apocalipse contém esta chave informativa. 1. Do nascimento do verbo exemplar ou modelo em diante, afirmar que fora da lei de Deus, de sua divina exemplificação e do cultivo nobre de dons mediúnicos, tudo resultará em trevas, pranto e ranger dos dentes, nos abismos da subcrosta e nos umbrais, e na carne, nas encarnações expiatórias. 2. Por ter a doutrina do caminho ficado no mundo, através da tarefa messiânica do verbo exemplar, edificada sobre o mediunismo generalizado a partir do glorioso Pentecostes, e cumprindo a revelação, dar testemunhos da lei de Deus e da significação do verbo modelo, o Apocalipse adverte contra a corrupção que viria dos homens, através da cidade dos 7 montes, que é Roma. 2 dragões, 2 bestas e um falso profeta, isto é, o Império Romano e o Imperador, a Igreja Romana e o Papado, e mais tarde, dele surgindo, o falso profeta, o protestantismo, que de Bíblia nas mãos, blasfema contra os dons do Espírito Santo, chamando a comunicabilidade dos anjos ou espíritos mensageiros de coisas do diabo. 3. Depois de a corrupção ter surgido com a besta ou Igreja Romana mandando a ferro e a fogo, usando todas as marcas de inquisições, o Apocalipse assinala o domínio da ignorância, da brutalidade, do materialismo, pois uma vez eliminada a revelação que adverte, ilustra e consola, tudo chafurda em males terríveis. Toda a corrupção da doutrina do caminho começou com o primeiro edito de Constantino Cloro I, o pai, em 313. 4. Como o Apocalipse está infelizmente com os capítulos invertidos 3 vezes, há dificuldades em sua leitura. A ordem correta é capítulos 10, 11, 12, 19, 14, 21 e 22. Entretanto, aquela mulher que está citada no capítulo 12 é a verdade doutrinária, sendo seu filho o Cristo restaurador, o Elias anunciado, começando o trabalho restaurador que demandaria 5 encarnações, todas registradas no Apocalipse. E a restauração tem síntese nos fundamentos da doutrina do caminho, que são a lei a ser vivida, o verbo exemplar a ser imitado e os dons mediúnicos divinamente cultivados. 5. Ponto ou tempo muito saliente está citado no capítulo 14, com o Evangelho Eterno a ser entregue, com explicação da significação da lei moral, do verbo modelar e modelador, e a exposição dos textos bíblicos sobre os dons do Espírito Santo. Cântico de Moisés é a lei de Deus, e Cântico do Cordeiro é a modelagem exemplar, em espírito e matéria, do verbo que representa a ressurreição de tudo na unidade divina, em espírito e verdade. Porque tudo deriva do um essencial e a ele retorna como finalidade sagrada a ser atingida. As 2 testemunhas fiéis e verdadeiras estão representadas na lei de Deus e no Cristo modelo, são a síntese total, e todos a reconhecerão. Tanto Moisés como Jesus tiveram os anjos, espíritos ou almas, subindo e descendo sobre eles, para os devidos testemunhos da imortalidade e comunicabilidade dos espíritos, etc. 6. O Cavaleiro Branco e alguns outros anjos poderosos são encarnações do Cristo restaurador,
ficando bem saliente, como está citado no capítulo 19, aquele semelhante ao Filho do Homem, que guiará com vara de ferro ou mais rigor disciplinar, em virtude dos progressos em geral, ou de quem vier a merecer a terra dos futuros ciclos evolutivos. 7. Como chave dos acontecimentos abaladores, para haver a grande renovação, incluem-se os missionários das ciências, como ponto saliente, o dilúvio ou guerra atômica, obrigando a um começo bastante renovado, com a lei, o verbo modelo e o cultivo nobre dos dons mediúnicos, na base de todo comportamento. Porém, com as terríveis lembranças do mais terrível cataclismo sofrido pela humanidade desde todos os tempos. Para o que sobrar da humanidade, como berço das gerações por vindouras, 3 fatores doutrinários fundamentais permanecerão. A doutrina do caminho restaurada, com a lei, o verbo modelo e os dons mediúnicos nobremente cultivados, tudo fora de cleresias, simulações, engodos, pois todos virão a entender que a justiça divina paira acima de malícias religiosistas ou hipocritismos quaisquer. B. O governo planetário daquele semelhante ao Filho do Homem, com a justiça divina ou vara de ferro agindo com maior rigor, e também para assinalar que nos altos planos direcionais também funciona a lei de progresso, com os altos diretores penetrando cada vez mais na unidade divina, até virem a ser Deus em Deus, ou Espírito e Verdade, pois tudo que deriva do cadinho divino, a ele retornará como parte integrante do cadinho divino. Ninguém será eternamente filho de Deus, pois tudo voltará a ser Deus em Deus. C. Como a verdade é uma só, o programa divino é um só, e, portanto, depois dos terríveis abalos restauradores, todos virão a entender os ensinos, as advertências do capítulo 22, com aqueles fora daqui. Porque haverá um grande primeiro expurgo, ou separação entre cabritos e ovelhas, porém, através dos ciclos e das eras haverá outros fora daqui. E quem for merecendo a terra dos tempos finais, ou da integração do planeta e da humanidade na divina essência onipresente, onisciente e onipotente, entenderá que a Jerusalém celestial é a reintegração na divindade, pelo desabrochamento das latentes virtudes divinas, porque o reino de Deus não virá de fora, como o verbo exemplar falou e exemplificou, como lhe cumpria fazer, por ser verbo exemplar, alfa e ômega, ou modelo de tudo que tem origem em Deus e a Deus deve retornar.